gente, tudo bom? Eu sou a professora Ana Maria e nessa aula eu vou falar dos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que eu vou mostrar é o conjunto dos números naturais. Como o próprio nome diz, esse conjunto nasceu naturalmente pela necessidade de contagem que o homem teve. Nós vamos usar a letra N, um N maiúsculo, para representar esse conjunto. Vamos colocar aqui as chaves. Como ele é um conjunto, precisa de chave. E aqui dentro vamos escrever os elementos. Quais são os números naturais? Aqueles que dão ideia de quantidade. Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. O primeiro número natural é o 0, o último nós não conhecemos, por isso usamos aqui a reticência. Dentro desse conjunto, eu posso efetuar qualquer adição que eu sempre vou encontrar um número natural. Observe, se eu somar 2 com mais 4, a resposta é 6. 6 é o número natural. Eu posso efetuar também qualquer multiplicação, que eu sempre vou encontrar um natural. Se eu multiplicar 3 vezes 4, a resposta é 12. 12 é um número natural, beleza? E a subtração? Dentro do conjunto dos naturais, só é possível realizar uma subtração de um número maior pelo número menor. Veja só, se eu tenho aqui 4 menos 1, a resposta é 3. 3 é natural. Agora, se fosse o contrário, um número menor menos um número maior, 1 menos 4, eu tenho R$1 e devo R$4. Eu pago o real que eu tenho e fico devendo 3, beleza? Então, a resposta de 1 menos 4 é menos 3. E dentro dos naturais, nós não temos números negativos. Daí houve a necessidade de ampliar o conjunto dos números naturais para inserir os números negativos. Então, surgiu o segundo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto nós vamos representar pela letra Z, a última letra do alfabeto, certo? Quando você escreve o alfabeto A, B, C, D, E, F e vai até o Z, você escreveu o alfabeto inteiro, certo? Então, aqui é só uma referência para você não esquecer. Vamos colocar aqui as chaves. Como o conjunto dos números inteiros é uma ampliação dos naturais, eu posso afirmar que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, eu vou escrever os naturais aqui dentro. Eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Além dos números positivos, que são os naturais, nós temos os negativos, que vão ficar à esquerda do 0. O 0 divide os positivos para a direita e os negativos para a esquerda, ok? Então, se eu tenho um 1 positivo à direita, eu vou ter o 1 negativo à esquerda, ok? Eu tenho 2 positivo à direita, eu tenho o 2 negativo à esquerda, beleza? Aqui eu tenho 3, então aqui eu vou ter o menos 3. À medida que eu escrevo um positivo à direita, eu tenho o simétrico dele à esquerda. Como eu não conheço quem é o último positivo, eu também não conheço o primeiro negativo. Então aqui eu vou iniciar com uma reticência, beleza? Dentro desse conjunto, eu posso efetuar subtrações de um número menor pelo número maior, beleza? E divisão? Se eu tenho 3 dividido para 2, quanto é a resposta? Eu tenho 3 biscoitos para dividir para 2 pessoas. Cada pessoa vai ganhar um biscoito e meio. Como é que eu posso representar essa quantidade? Dessa forma. 1,5, certo? Agora veja, 1,5 é um número decimal. Ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, houve a necessidade de ampliar esse conjunto, surgindo o terceiro conjunto.
denominado conjunto dos números racionais. Nós vamos usar a letra Q maiúsculo para representar esse conjunto. O Q é da palavra quociente. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é considerado um número racional, beleza? Veja só, 1,5. Eu posso escrever esse número na forma de fração? Posso. Ele é 15 décimos, beleza? E se eu simplificar essa fração por 5, eu vou encontrar 3,5, que foi 3 dividido para 2, que dá 1,5, beleza? Então, aqui eu já tenho um exemplo. Aqui, ó, 1,5. Ele é um decimal finito, teve fim. Então, se eu posso escrever ele na forma de fração, ele é considerado um número racional, beleza? Eu posso escrever aqui outra fração, 1/2. Pronto, já está na forma de fração, então ele é racional. Outro tipo de número considerado racional é a raiz quadrada de um número exato. Se eu tenho aqui, raiz quadrada de 9, qual é a resposta? Raiz quadrada do 9 é 3, certo? 3. E 3, ele é natural, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional. Como é que eu posso escrever o 3 na forma de fração? É só colocar 1 aqui embaixo. Eu tenho 3 sobre 1. Pronto. Se eu posso escrever a raiz quadrada de 9 na forma de fração, raiz quadrada de 9 é considerado um número racional, ok? Outro tipo de número racional são as dízimas periódicas. Eu tenho aqui um exemplo, 0,3333 infinitamente. É uma dízima periódica. É um decimal infinito e que apresenta repetição de algarismos, certo? Que nós chamamos de período. Essa dízima periódica, ela pode ser escrita na forma de fração. Essa dízima, ela é 3/9, que eu posso simplificar por 3 e vou encontrar 1/3, beleza? Então, se eu posso escrever na forma de fração, é um número racional, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de números racionais. Se eu colocar aqui o 10 também é racional. Eu posso escrever ele na forma de fração, 10 sobre 1. Eu posso escrever ele assim, 20 sobre 2, que é uma fração equivalente. Então, ele é um número racional, ok? Então, resumindo, todo número que eu posso escrever ele na forma de fração, ele é considerado um número racional. Existem números que eu não posso escrever na forma de fração. A esses números pertence ao conjunto dos números irracionais, que é o nosso quarto conjunto numérico. Esse conjunto, ele é representado pela letra I, o I maiúsculo, certo? Dentro do conjunto dos números irracionais, existe um número muito famoso, muito conhecido, que é o π, representado por esta letra grega, certo? O π, ele é um número decimal, infinito e que não tem período. Normalmente, nós usamos uma aproximação para representar o π, que é 3,14, mas o valor dele é infinito. Olha só, 3,14, 15, 92, 65 e assim sucessivamente. Observe que não há período, não há repetição de algarismo e ele é infinito. Portanto, o π, ele é um número irracional. Outro tipo de número irracional é a raiz quadrada não exata. Por exemplo, raiz quadrada do 2. Não existe um número que eu multiplico por ele mesmo que seja igual a 2. Existe uma aproximação, certo? Se eu usar uma calculadora e verificar a raiz quadrada do 2,
o visor da calculadora vai encher de números sem repetição, certo? Então, a raiz quadrada do 2 é um número irracional, ok? Vou botar mais um exemplo. Se eu tenho aqui 1,32655 infinitamente. Observe, não é uma dízima periódica, porque não aparece período, portanto é um número irracional, ok? Agora, para você entender melhor, eu vou fazer uma representação desses conjuntos numéricos. Vamos para cá. Representação dos conjuntos. O primeiro conjunto que estudamos é o conjunto dos números naturais, que está aqui de preto. Então, aqui representando pelo diagrama, isso aqui é o nosso conjunto dos números naturais, beleza? Esse conjunto está contido dentro dos inteiros. Então, os inteiros é um conjunto maior que os naturais. Aqui está, conjunto dos números inteiros. E esse conjunto dos inteiros está contido dentro dos racionais. Eu vou escrever ele aqui maior. Letra Q. Beleza? Então, esses três conjuntos aqui, eu posso escrever qualquer elemento deles na forma de fração. E temos o conjunto dos números irracionais, que não podem ser escritos na forma de fração. Então, vou representar ele aqui do ladinho, conjunto dos números irracionais. Beleza? Agora, observe. Existem os dois tipos de números. Aqueles que eu posso escrever na forma de fração, que são os racionais, e aqueles que eu não posso escrever na forma de fração, que são os irracionais, ok? Então, não existe um número comum a esses dois conjuntos. Nesse caso, eu posso afirmar que a interseção dos racionais com os irracionais é um conjunto vazio, beleza? Não existe um número considerado racional e irracional ao mesmo tempo, beleza? Por outro lado, se eu juntar esses dois conjuntos, eu vou encontrar um conjunto maior. Veja só, ele aqui de verde. Um conjunto que abrange os racionais e os irracionais. Esse conjunto, ele é chamado conjunto dos números reais. E vamos usar a letra R para representar esse conjunto, ok? Então, juntando aqui, fazendo a união dos racionais unido com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Sobre esse conjunto dos números reais, é conteúdo para a nossa próxima aula. Beleza, gente? Se essa aula lhe ajudou, eu peço que você deixe o seu gostei. Não está inscrito no canal? Aproveita, se inscreva e já ative o sininho das notificações. Beleza? Então, um beijão a todos e até a nossa próxima aula. Eu vou sair daqui e você pode tirar um print e guardar para estudar.